E aí, galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como você pode fazer a movimentação de posições, por exemplo, a abertura da boca, e como a gente vai conseguir fazer esse tipo de animação. Bom, o restante do efeito aqui eu não vou ensinar, isso aqui é basicamente shader e render pass, então é bastante avançado e a gente aborda isso aqui no curso Spark Pro, mas a gente não fala tanto aqui no YouTube, então a gente vai trabalhar hoje apenas com esse movimento aqui da boca. Beleza, vamos lá então criar um novo projeto. Então vamos lá, Create New. Eu vou criar aqui, pessoal, um projeto em branco. Ok. Bom, vamos lá. Primeiro a gente vai utilizar aqui o Photoshop para poder criar essa sequência de animações. A imagem que eu vou utilizar aqui é a imagem de referência. Então você pode baixar o Face Reference Assets. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês tenham o link para baixar esse material. E agora a gente vai criar aqui uma camada por cima aqui por cima e vamos começar a desenhar a nossa boca. Então, primeiro eu vou pegar um pincel aqui bem menor. Beleza, tá aqui o meu pincel. Eu vou desenhar aqui a minha boca. Então, essa aqui vai ser a primeira boca. Ok, agora eu vou criar mais um. Nessa aqui agora, eu vou desenhar minha segunda boca. Vai ser uma boca um pouquinho mais aberta. E agora eu vou desenhar a terceira boca. Lembrando que vocês têm que pegar mais ou menos a posição onde estaria a boca aberta, tá? Vocês podem perceber que eu não sou muito bom em desenho, então relevem essa parte. O importante aqui é vocês entenderem o conceito por trás disso aqui. Então a gente está aqui com a boca fechada, boca meio aberta e boca aberta totalmente. A gente pode fazer a mesma coisa aqui com os olhos, tá? Então vou colocar o espelhamento aqui, que vai ficar mais fácil para mim. Então, olho fechado. Vai relevando o desenho aí, viu, gente? E olhão bem aberto. Tá, beleza. Então, a gente já tem isso aqui. E agora eu vou desenhar o narizinho aqui só para não ficar muito estranho o nosso rosto, né? Então, vou desenhar aqui. Beleza. Tá pronto aqui nosso desenho. Então agora eu vou desativar aqui o plano de fundo, né? E vou começar a salvar. Esse aqui vai ser arquivo, salvar como. Vou criar uma pasta aqui para isso, só um minutinho. Aula, ação de boca. Ok, vou colocar dentro dessa pasta aqui. Vou colocar boca 1 e salvar aqui como PNG. Então, salvei, ok. Agora eu vou desativar essa e vou salvar essa outra aqui. Salvar como. Deixa eu ir lá de novo. Salvar aqui, boca 2, PNG, salvar. Ok. Agora a gente vai fazer com a terceira boca. Salvar como. Colocar aqui boca 3 e salvar também como PNG. Salvar. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com os nossos olhos. Então, arquivo, salvar como. Esse aqui eu vou salvar como olho 1 e PNG, salvar.
olho 2, PNG. Olho 3, PNG, salvar. E agora nós vamos salvar aqui nariz. Nariz. PNG. Ok. Bom, tudo salvo. Agora a gente já pode fechar aqui o nosso Photoshop e voltar aqui para o Spark. Deixa eu já pegar aqui os arquivos. Então, já vou arrastar lá da minha pasta todos os arquivos. Vou ativar aqui o No Compression, tá? Para que não aconteça a compressão desses arquivos. E agora vamos começar a fazer o setup aqui. Então, vou criar aqui o Face Mesh. Bom, pessoal, na verdade, vamos fazer outra coisa. Vai ficar mais legal ainda do que esse Face Mesh. Eu vou pegar aqui também dos Face Reference Assets. Vou abrir aqui a pasta do Face Reference. Beleza, aqui dentro dos Face Reference Assets, se a gente vier em Meshes, a gente tem aqui um Face Mesh. E eu vou utilizar esse Face Mesh aqui. Então arrasta ele aqui para dentro, ele já vai ser o objeto 3D. Vou colocar ele aqui. Por quê? Porque esse Face Mesh aqui, ele não tem a movimentação, tá? Então a gente coloca as texturas em cima dele e ele não vai ter problema nenhum de movimentação, ele não vai ficar se movendo em cima do Face Mesh nosso que vai estar atrás, que vai ficar se mexendo. Então eu vou até criar um outro Face Mesh comum para a gente entender a diferença. Então, vou criar aqui um material, Create New Material, ficar em Flat, né? Vou desativar olhos e boca. E agora eu vou colocar aqui, por exemplo, o olho 1. Ok, vocês podem perceber que quando o meu olho pisca, o meu olho se mexe aqui, ele dá uma variação no olho que está ali na nossa imagem atrás. Mas, se eu aplicar a um Face Mesh desse aqui, em Flat, olho 1. Mas se eu colocar nesse Face Mesh aqui, vocês podem ver que eu posso piscar o quanto for e ele vai manter aqui sempre o mesmo aspecto, tá? Ele não está mudando nada o aspecto aqui da nossa animação. Então dessa forma a gente vai conseguir utilizar melhor esse Face Mesh aqui, que não seja o Face Mesh padrão do Spark. Não que a gente não vá utilizar o Face Mesh padrão do Spark, a gente vai utilizar ele com outro patch, que é aqui o patch sem rosto. Para vocês baixarem, eu vou deixar o link do GitHub aí. Ele é gratuito, vocês podem baixar lá no meu GitHub. E é isso que a gente vai utilizar aqui. O patch sem rosto, a gente vai criar um novo material. Colocar aqui em Flat, textura. E aqui a gente vai precisar da textura do Face Tracker, tá? Então, Face Tracker, extrair a textura. Peguei a textura do Face Tracker, liguei aqui. E pronto, ele já remove pra gente aqui. Ele criou a cor pro rosto, né? Ele é como para remover o rosto mesmo. Beleza. E agora o que a gente vai precisar é um Face Mesh Mask. Face Mesh Mask. Que inclusive vocês também vão ter acesso a ele dentro desse Face Reference Assets, tá? Que eu vou deixar o link para vocês baixarem aí. Tudo isso vai estar lá. Ele vai suavizar as bordas aqui pra gente, para não ficar muito forte aqui onde está a nossa testa, por exemplo, ou o queixo aqui embaixo. Beleza, então a gente já colocou aqui o nosso Face Mesh Mask para poder suavizar as bordas e já aplicamos aqui o sem rosto atrás. Agora a gente pode começar a alterar aqui a animação que vai estar nesse Default Material aqui que a gente está utilizando.
Então, vou arrastar aqui para o pet a textura. A gente vai utilizar aqui. E eu vou pegar aqui e criar um Option Picker. Esse Option Picker, a gente vai alterar ele aqui de Number para Texture. Então aqui a gente consegue selecionar as texturas. Então eu vou colocar aqui olho 1, olho 2 e olho 3. Coloquei aqui. Beleza, agora eu posso selecionar aqui qual textura que eu quero. Tá? Beleza. Então agora vamos já fazer funcionar essa parada aqui. Para isso a gente vai vir aqui no Face Tracker, Create aqui no Interactions. E você pode criar qualquer um, a gente só precisa desse início aqui que ele já cria pra gente. A gente não vai utilizar o Blink. Você poderia utilizar o Blink também, tá? O Blink, por exemplo, se você utilizasse aqui um If Then Else. Então, If Then Else. Na verdade, acho que seria melhor o I Closed. E, por exemplo, um I Closed. Aqui um If Then Else, para poder ativar a variável não. Aqui a gente poderia alterar esse valor aqui. Na verdade seria o contrário, né? Olho aberto, quando a gente piscasse, ele ficaria o primeiro olhinho ali. E se a gente colocasse aqui, por exemplo, o 2, então o olho aberto, aqui quando a gente piscar. Ou a gente pode pegar aqui o eyelid e tem também aqui a abertura, tá? Então a gente consegue pegar a abertura do olho. Eu vou pegar esse valor e eu vou multiplicar por 3. Vou colocar aqui 3 opções. Então aqui o nosso olho aberto e quando vai fechando, ele cria essa movimentação. Bacana, né? Bom, agora vamos fazer da boca. Para isso eu vou utilizar um outro Face Mesh desse aqui. Vou criar um novo material para ele. Vou colocar como Flat. E vou jogar aqui para o meu pet. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou pegar aqui um Option Picker. Nós vamos colocar ele como Texture. Vou dar 3 opções aqui apenas. E aqui vai ser a boca 1, boca 2 e a boca 3. E já vou ligar aqui. Então, 1, 2. Beleza. Para a gente fazer isso aqui, eu vou fazer praticamente a mesma coisa, só que eu vou pegar aqui o Mouth. Então, eu vou pegar o Mouth Open. E aqui no Mouth Open a gente tem a Openness, que é a abertura da boca. Então, eu vou pegar essa abertura e vou fazer a mesma coisa. Multiply vezes 3. E quando eu abro a boca, ele também abre aqui na minha animação. Bom, pessoal, a gente está pegando e criando esse multiply porque os valores de abertura vão entre 0 e 1, tá? E como a gente tem 3 opções, eu estou fazendo pela quantidade de opções que eu tenho. Se você tivesse, por exemplo, 5 opções, você colocaria vezes 5 e ficaria bem mais sensível, tá? A gente pode ver que quando eu abro a boca, o máximo aqui está dando um valor de 0,6. Então eu vou aumentar um pouco para ficar mais fácil de chegar ao resultado que a gente quer. Então quando eu pisco, ele faz o movimento de piscar. Quando eu abro a boca, ele também faz. Bom, agora a gente tem que criar o nosso nariz, né, galera? Então eu vou pegar o meu Face Mesh. Vou arrastar mais um aqui. Vou criar um novo material. Vai ser o material Flat. E eu vou colocar aqui o meu narizinho. Acho que esse primeiro aqui... a cor. Pronto. E agora sim, está concluído aqui o nosso efeito, funcionando perfeitamente. Bom, galera, basicamente é isso, tá? Se você gostou, não esquece de deixar o like aí e também se inscrever no canal.
e ativar o sininho para você receber as notificações e seguir a gente lá no Instagram, @SparkRTutoriais. Então, valeu galera, falou e até o próximo vídeo.